Você acha que conhece os maiores animais que já pisaram na Terra? Prepare-se para ser surpreendido. Alguns desses gigantes eram tão absurdamente enormes que os cientistas ainda debatem se é possível que eles tenham existido de verdade. E o número 1 dessa lista é algo que vai fazer você repensar tudo o que imagina sobre o tamanho de um ser vivo. Fique até o final, porque esse ranking só fica mais impressionante. Dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. Mas nem todos eram iguais. Enquanto alguns tinham o tamanho de uma galinha, outros eram criaturas absurdas, de proporções quase impossíveis de imaginar. Hoje, a gente vai conhecer os 10 maiores dinossauros já descobertos pela ciência, ordenados do impressionante ao absolutamente monstruoso. Fica aqui, porque a partir do número 5, as coisas começam a ficar ridiculamente grandes. Número 10. Diplodocus. Comprimento estimado, 26 metros. Vamos começar com um gigante que parece saído de um pesadelo, mas que provavelmente era mansinho como uma vaca. O Diplodocus é um dos dinossauros mais icônicos de todos os tempos, e não é difícil entender por quê. Com cerca de 26 metros de comprimento, ele tinha um pescoço absurdamente longo e uma cauda que funcionava como um chicote gigante, capaz de quebrar o som ao ser sacudida. Apesar do tamanho assustador, ele era herbívoro. Vivia pastando vegetação baixa e provavelmente passava o dia inteiro comendo só para sobreviver. Mas se você acha esse tamanho impressionante, o próximo da lista vai te mostrar que o Diplodocus era quase um anão. Número 9. Mamenchisaurus. Comprimento estimado 26 a 35 metros. Imagina um animal cujo pescoço, sozinho, tem o tamanho de um ônibus. O Mamenchisaurus, descoberto na China, tinha o pescoço mais longo em relação ao corpo de qualquer dinossauro já encontrado, chegando a 15 metros só de pescoço. Isso é mais da metade do comprimento total do animal. Os cientistas ainda debatem como esse pescoço funcionava. Será que ele conseguia levantá-lo como uma girafa, ou ficava na horizontal, varrendo grandes áreas de vegetação? Ninguém sabe ao certo, e esse mistério torna esse dinossauro ainda mais fascinante. Mas agora as coisas começam a ficar sérias, hein? Número 8. Supersaurus. Comprimento estimado 33 a 34 metros. O nome já entrega tudo. O Supersaurus foi descoberto nos Estados Unidos na década de 1970 e causou espanto imediato na comunidade científica. Com mais de 33 metros de comprimento e pesando entre 35 e 40 toneladas, ele é um dos maiores saurópodes já registrados. O interessante é que a maior parte dos ossos encontrados ainda estava articulada, ou seja, os cientistas conseguiram reconstruir boa parte do esqueleto com precisão surpreendente. E olha, estamos apenas no número 8. O que vem a seguir é ainda mais absurdo. Número 7. Brachiosaurus. Comprimento estimado 26 metros, altura até 13 metros. Se tamanho já impressiona, imagina a altura. O Brachiosaurus talvez não seja o mais longo dessa lista, mas era um dos mais altos de todos os tempos. Com até 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares, ele conseguia se alimentar no topo das árvores onde nenhum outro animal chegava. Diferente da maioria dos dinossauros, suas patas dianteiras eram maiores que as traseiras, o que dava ao corpo uma inclinação única, como uma girafa gigante. Esse animal pesava cerca de 60 toneladas. Para ter ideia, isso é mais do que 10 elefantes africanos juntos. E ainda tem 6 criaturas maiores esperando nessa lista, hein? Número 6. Dreadnoughtus. Esse dinossauro ganhou um nome que diz tudo, Dreadnoughtus, que em inglês significa não teme nada. Descoberto na Argentina em 2014 e rapidamente entrou na lista dos maiores animais terrestres já descobertos. O esqueleto encontrado estava surpreendentemente completo. Cerca de 70% dos ossos foram recuperados, o que permitiu estimativas muito precisas.
Com 65 toneladas, ele era tão pesado que os cientistas acreditam que nenhum predador da época sequer tentaria atacá-lo. Por que temer algo se você é maior do que qualquer ameaça? Mas tem algo ainda mais gigantesco logo aí. Número 5. Argentinosaurus. A partir daqui, entramos em território que desafia a imaginação. O Argentinosaurus foi por muito tempo considerado o maior dinossauro da lista, e com razão. Descoberto na Argentina na década de 90, tinha entre 30 e 40 metros de comprimento e chegava a pesar 80 toneladas. Para você ter ideia do que isso significa, um único osso da coluna desse animal é maior do que um ser humano adulto. Os filhotes do Argentinosaurus nasciam com o tamanho de um cachorro médio e cresciam até esse tamanho monstruoso ao longo da vida. Uma trajetória de crescimento uma das mais absurdas da natureza. E ainda temos 4 dinossauros maiores, pode acreditar. Número 4. Patanotitan maiorum. Comprimento estimado, 37 metros. Peso entre 69 e 77 toneladas. Em 2014, um fazendeiro na Patagônia tropeçou em um osso enorme no meio do campo. O que ele não sabia é que acabava de descobrir um dos maiores animais que já existiram. O Patagotitan maiorum foi oficialmente descrito pela ciência em 2017 e causou furor mundial. Com 37 metros de comprimento e quase 70 toneladas, ele é um dos candidatos mais sólidos ao título de maior dinossauro de todos os tempos. O esqueleto foi tão bem preservado que uma réplica em tamanho real está exposta no Museu de História Natural de Nova York, e ela mal cabe no salão. A cauda do dinossauro ultrapassa a porta de entrada do prédio. Absurdo, né? Mas ainda tem 3 na frente. Número 3. Spinosaurus. Comprimento estimado, 14 a 18 metros, peso entre 7 e 20 toneladas. Agora, vamos quebrar o padrão, porque o número 3 não é o maior de tamanho, mas pode ter sido o mais aterrorizante de todos. O Spinosaurus é o maior dinossauro carnívoro já descoberto, maior que o T-Rex, maior que o Gigantossaurus. Com até 18 metros de comprimento e uma vela bem óssea nas costas de quase 2 metros de altura, ele tinha uma aparência que parece saída de um pesadelo. E tem mais. Evidências recentes sugerem que o Spinosaurus era semiaquático, o único grande dinossauro conhecido a nadar e caçar dentro d'água, como um crocodilo gigantesco. Imagine encontrar isso num rio. O número 2 volta ao universo dos titansaurópodes, e é algo que vai te deixar sem palavras. Número 2. Notocolossus. Comprimento estimado, 28 a 37 metros. Peso estimado em 75 toneladas. Descoberto na Argentina em 2016, o Notocolossus ainda é pouco conhecido do grande público, e isso é um crime. Seus ossos são proporcionalmente maiores do que qualquer saurópode já encontrado. O pé desse animal tem quase 1 metro de largura. Um único osso do quadril pesa mais do que a maioria dos carros. Os pesquisadores acreditam que ele pode ter sido ainda maior que o Patagotitan, mas como apenas fragmentos foram encontrados, o debate científico continua aberto. O que sabemos com certeza, ele foi uma das criaturas mais pesadas que já pisaram na superfície terrestre. E ainda assim ficou em segundo lugar, porque o número 1 dessa lista é algo em outra categoria completamente diferente. E chegamos ao número 1, prepare-se. Em 1878, o paleontólogo Edward Cope descreveu um fragmento ósseo encontrado no Colorado que era simplesmente impossível de acreditar. Uma vértebra de quase 2,5 metros de altura. Baseado nesse osso, as estimativas apontam que o Amphicyelias fragilimus poderia ter entre 40 e 60 metros de comprimento e pesado até 130 toneladas. Para você ter ideia do que isso significa, um único animal era maior do que uma quadra de basquete inteira, maior do que qualquer animal terrestre que a ciência conhece. O problema? O osso original foi perdido. Desapareceu. Nunca mais foi encontrado. Temos apenas os desenhos e anotações de Cope, e até hoje não sabemos se ele estava correto, se exagerou nas medidas ou se realmente existiu uma criatura
tão monumental que ultrapassa qualquer coisa que já vimos. O maior dinossauro da história talvez seja também o maior mistério da paleontologia. E então, qual desses gigantes te impressionou mais? Para mim, o que mais assusta não é o tamanho em si, é imaginar que esses animais realmente existiram, pisaram nesse mesmo planeta e que a gente só ficou sabendo disso por causa de fragmentos de osso enterrados há milhões de anos. O que mais estará escondido aí para esperar ser descoberto? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, ele ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos assim. Comenta aqui embaixo, qual dinossauro dessa lista você escolheria para encontrar se pudesse viajar no tempo? E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora mesmo, porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo!